Abrindo o nosso quadro Mulheres Precisamos Falar Sobre. Direto da Barbilândia com Liliane Bento, que hoje está de rosa. Bom dia, Jorge. Seguindo a modinha. Mas eu já tô na moda há muito tempo porque eu amo roupa rosa. Se É? eu quisesse, eu tinha vindo toda de rosa hoje, mas... Não tem nada a ver com a Barbie. Nada a ver com a Por Barbie. enquanto, né? Que se aparecer de cabelo branco aí daqui a pouco, a gente vai cabelo desconfiar. branco nós deixamos para nossa convidada. É isso. Regina Eberly, bom dia. Bom dia, né? Obrigado Bom dia. pela presença. Prazer em recebê-la aqui agora na Itaberá. Né? Isso. Quanto tempo que a gente não se conversava, né, Regina? Quanto tempo que não falamos. Um bom dia para você, bom dia aos ouvintes, bom dia, Liliane, né? Já falamos aqui, mas de uma forma formal. Hoje vamos falar sobre o papel da mulher no cooperativismo. Por que você trouxe esse assunto em pauta hoje, Liliane? Então, primeiro porque eu já conheço a Regina há alguns anos, ela fez uma especialização em cooperativismo em Portugal, né, Regina? Isso mesmo. E eu acho que é um assunto importante porque é a porta para muitas mulheres começarem a empreender, né? Muitas mulheres que são elas que sustentam a família, não são casadas, enfim, ou até às vezes são, mas é um começo. Ali elas aprendem, porque o cooperativismo assiste essas mulheres no que elas querem fazer, dá todo aquele apoio do que elas não sabem fazer no administrativo, vendas, mas eu acho que quem pode falar melhor sobre isso é a Regina, né? É bem isso, Liliane, essa forma de trabalhar o coletivo e é muito importante para as mulheres também, assim como é de uma forma geral, mas agora o nosso assunto são as mulheres, e é uma forma que a gente tem de iniciar, às vezes, muitas das mulheres no mercado de trabalho. E aí, muito mais do que iniciar individualmente, é iniciando uma proposta coletiva onde tu une forças, divide os problemas e os prejuízos, ensina muito, né? E faz com que ela consiga desenvolver. E a gente desenvolvendo elas individualmente, tu desenvolve a comunidade toda onde essas mulheres estão inseridas. Eu vi uma pesquisa que mais de 49%, acho que já passou de 50% da força de trabalho nas cooperativas são mulheres. Sim. Apesar das lideranças serem homens, que eu acho que está em torno de 20%, próximo disso. Sim. Se nós colocarmos isso, né, do número de cooperados que existem no Brasil, que ainda é fraco se comparar com a Europa, sim, nós temos milhões de mulheres trabalhando, levando sustento para crianças, então são famílias muito importantes recebendo esse apoio, porque uma boa parte dessas mulheres que estão em cooperativas, pelo que eu vi, até são agricultoras, as cooperativas, né, de mulheres que plantam tudo, são pessoas que ainda não têm, assim, um conhecimento para abrir uma empresa, para tocar o seu negócio. Então, eu acho que nisso aqui o cooperativismo foi muito forte, inclusive agora na pandemia, quando as mulheres precisaram ser força de trabalho, muitos homens perderam seus empregos. Estou errada nessa visão, Regina? Não, é bem isso, porque um dos princípios do cooperativismo, Liliane, que foi o que assim, me fez apaixonar pelo sistema, é justamente educação, formação e informação. Então, sempre foi o meu discurso, né, que as cooperativas se iniciaram na década lá dos anos de 1844, na Revolução Industrial, e aí, naquele momento, aonde o capitalismo estava assim, emergindo de uma forma, né, gritante, aonde não se falava em direito, em educação e nada disso. E justamente foi quando as mulheres entraram no mercado de trabalho totalmente despreparadas. Exatamente. Né? E as cooperativas trazem um dos seus princípios, a educação. Então, quando ninguém falava em educação, quando ninguém falava em responsabilidade socioambiental, que não tinha esse nome na época, as cooperativas já traziam isso nos princípios. Por isso, as mulheres inseridas no cooperativismo e através da educação, não só para as mulheres, como para todo o grupo de cooperados. Né? Então, a gente pode dizer que o cooperativismo surgiu com um papel social muito, muito forte. Bem isso, Jorge. Né? Bem isso. E essa história, né, que nasceu no mundo, na Europa,
ela se confunde também com a nossa história do cooperativismo aqui na nossa cidade, né? Isso. Que foi influenciado por empresários. Exatamente. Inicialmente, as cooperativas, elas nascem aqui na nossa região, bem o que tu falaste, como uma extensão da área social das indústrias. Né, por conta de donos de indústrias que realmente se preocupavam com a sua massa parte social dos seus a sua trabalhadores, massa de né? trabalhadores. E também uma forma de mantê-los, né? Porque se tu cuida do trabalhador e agrega toda a família dele, tu mantém essa força de trabalho. E naquela época as empresas valorizavam a família trabalhando junto na empresa. Exatamente. Eu lembro, né, o pai observando o filho e orientando o filho no mercado de trabalho. E os empresários valorizavam isso, né? Porque na época a gente tinha um respeito diferenciado de hoje. Uhum. E um bom exemplo de que gestão de cooperativa bem gerida, claro, nós temos aqui na cidade. A ViaCred se tornou a maior cooperativa do setor financeiro do Brasil. Né? Hoje ela é a maior. Eles têm algumas coisas, só para a gente não dar assim, informações truncadas, né, Liliane? Que eles vão dividindo assim, por número de cooperados, por ativo, né? Então tem várias denominações de maior. Né? Só para ficar claro. Mas, né? querendo ou não, eles são bem expressivos no Brasil e começaram na Hering, né? Pequena, atendendo só os operários, que até o Jorge lembrou aqui. Cred Hering. Isso mesmo. Daí foi mudando o nome, né? Hoje qualquer um pode ter uma conta na ViaCred, mas na época era só para os funcionários, né? Isso. O caso do consumo também, né? As cooperativas de consumo que são muito fortes aqui, né? Que começaram lá na Hering com a Cooper, Cooper Hering, a Teca tinha a cooperativa dela, né, para vender alimentos para os funcionários no momento em que o país vivia uma turbulência econômica muito grande. O pacote de arroz hoje era um preço, amanhã era outro preço, né? E esses empresários então instituíram esse sistema de cooperativa de consumo para os funcionários terem acesso a alimentos com um preço um pouco mais justo para eles. E olha que interessante isso, porque nós estamos falando aqui do setor têxtil. O setor têxtil, predominantemente, são mulheres que trabalham, né, na costura ali, era pelo menos, mas hoje em dia acho que ainda é um percentual grande. E as mulheres justamente se preocupam com a família, com a comida, então ter surgido esses dois dentro de uma empresa têxtil já mostra a força das mulheres. Com certeza, com certeza. Não só trabalhando nas cooperativas, mas porque isso ali facilitava para elas estarem trabalhando, saber que ia ter comida, o dinheiro se precisasse, né? Que era uma instituição financeira. Aquele cuidado com a família que precisa ter, né? Olhar de todas as E ao mesmo tempo, né? A gente não pode esquecer de observar isso também, o dinheiro rodando todo ali, né? O próprio dinheiro que o patrão paga o empregado voltava para ele de uma certa forma. E essa história do voltar, que o Jorge fala, é interessante, que para mim é uma das outras, da outra paixão minha pelo cooperativismo, é o acesso ao resultado, que é o que as cooperativas são ideais para isso, é um modelo econômico, assim, né, ao meu ver, mais inteligente, mais equitativo que existe por conta disso, porque o que é gerado na cooperativa, o cooperado tem acesso. E fica na própria cooperativa como investimento na região onde ela está ou diretamente para o cooperado. Então, é uma forma que tu tem de fazer esse dinheiro, como tu falaste, que está naquela comunidade, está sempre girando na própria comunidade. Coisas que hoje o mundo está correndo atrás da economia coletiva, economia local, né? A cooperativa já faz isso desde que nasceu. Ô Regina, então a gente começou o cooperativismo aqui de uma forma muito social, para atender uma demanda de trabalhadores de um determinado setor. E hoje, hein, como é que é esse cooperativismo? Ele tem muito ainda esse olhar social ou ele está muito mais fortalecido economicamente, né, com outro olhar?
Na verdade, o fortalecimento econômico, como a gente estava falando aqui em off, é super importante, porque dá autonomia para a cooperativa. Porque se nós seguirmos naquela proposta inicial de assistencialismo, da linha social, existe o assistencialismo e o social só quando tem capital para remunerar isso. A hora que não tem mais capital para remunerar isso, não existe nem a cooperativa e nem a indústria, a empresa, né? Então, por isso é importante essa evolução do cooperativismo para que ele consiga ter autonomia e independência financeira e de gestão para ser sustentável. Exatamente isso. Essa Porque é a palavra. Senão, uma coisa que a gente não ouve muito, mas até o Jorge citou um exemplo do Luiz Alves, tem cooperativa que quebra. Sim, se não for sustentável. Como e daí qualquer os cooperados, como né? qualquer outra empresa. Eu acho que é bom a gente lembrar, as duas quebraram, né? A cooperativa de Luiz Alves ali, que quebrou, e a Blucred aqui em Blumenau também. E os cooperados são corresponsáveis, e né? pagam pelo prejuízo. Como a gente estava falando também em off, né? O cooperativismo tem inúmeros bônus. E o ônus é esse, é que tu és também proprietário daquela empresa. E como proprietário, a gente sabe que a gente tem ônus e bônus e é responsável por tudo que a gente faz. Mas é bom deixar claro, porque as pessoas normalmente esquecem disso. Sim, porque só olha os bônus. Isso, né? Eu vou ter retorno lá da Cooper, vou pegar em comida, vou ter retorno lá da Aviacred, outras cooperativas que tem por aí, mas ninguém lembra que se acontecer alguma coisa, você também vai ter que pagar a conta. Por isso... Né? Tem que ser bem gerida. Por isso a importância do acompanhamento. Porque como que um dos princípios do cooperativismo também é a gestão democrática, né? Então, a importância de tu acompanhar o andamento da cooperativa, a participação nas assembleias, enfim, tu ter as informações da cooperativa durante o processo, não só lá no momento onde a coisa já não tem mais volta. Exatamente. Ô, Regina, e é um modelo tão bom de gestão, que a gente citou aqui bons exemplos, né? Mas por que no Brasil ainda não é tão forte assim? Nós estamos numa região que a gente considera forte, mas para o Brasil temos lugares que nem sabem o que é uma cooperativa. E você estudou lá fora. Qual é a diferença? A gente percebe uma diferença muito grande, e eu agora posso dizer assim que eu vivi isso, né? É a questão de cultura mesmo. Nós, brasileiros, por algum motivo, né, não sei se é a nossa descendência portuguesa, sei lá, a gente tem alguma a necessidade do imediatismo, né? A gente não tem essa forma de viver, de esperar alguma coisa a longo prazo. Talvez, Regina, desculpe, deixa eu abrir um parênteses, talvez seja porque a gente nunca teve uma economia equilibrada. Bem isso. A gente sempre teve uma oscilação. Isso. Cada vez que alguém vem e diz assim, agora vai melhorar, a gente parece que quebra. Sim. É uma coisa... Infelizmente, essa oscilação nos dá receio do amanhã. Isso. Mas aí a gente talvez vale... Daí nós já vamos entrar em política, né, Jorge? Mas aí talvez vale a pena a gente fazer essa reflexão da questão de a gente não ter uma cultura de conhecer as coisas, de acompanhar, de estudar, né? Porque os outros países também tiveram momentos difíceis, também tiveram governos difíceis, trocas de governos difíceis e tal, e eles conseguem fazer essa volta e trabalhar melhor a economia de uma forma que não oscile tanto, né? Eu não sei, a gente fala sem ter a vivência, e isso é muito ruim, né? Mas, assim, pelo que a gente vê, o Brasil impacta mais a política na economia, aparentemente, o impacto da política na economia, das palavras, das ações, dos gestos, na economia do Brasil, parece ser muito mais forte do que em outros locais. Dá essa impressão. E por a gente não ter uma moeda muito sólida, né, a gente oscila muito. Eu vou te dizer que eu concordo assim, em partes com isso, mas uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu
vivendo lá, eu percebi isso, a questão da Inglaterra, né? A Inglaterra, a questão da monarquia é muito forte para eles. Então, as figuras da monarquia são muito fortes para ele. Aí, por isso, assim, essa questão, para nós aqui no Brasil, a política, os políticos, aqui não é questão não é de partido, falar, né? Não é partido de A ou B, mas os políticos são fortes. Mas não dá para entender por que a cultura é tão diferente, porque poderia ser uma questão de tu ter uma figura política forte, sim. A Inglaterra tem isso normal, claro que não é uma figura, é uma instituição sim. toda, né? Mas, de alguma forma, dá certo, porque a Inglaterra é também um dos países bons no mundo de se viver, com uma certa qualidade de vida, com uma oscilação super pequena do preço Isso. das coisas. Uma economia equilibrada. Uma economia equilibrada, economia muito mais pujante, né? Ô, Regina, voltando nas mulheres, porque tem cooperativismo em diversos segmentos. Eu citei Sim. aqui a agricultura, mas tem outros. Né? Na costura, nas artes. Em que segmento que as mulheres estão mais fortes dentro do cooperativismo? Você tem essa informação? Não tenho. Eu estava até buscando. Eu não achei também. Para a gente conversar um pouquinho, fui estudar um pouquinho, aí estava vendo o anuário das cooperativas e como assim é muito grande o setor. Para compilar esses dados demora. Então, os dados que nós temos agora, por exemplo, é de 2021 ainda, que fechou 30 de dezembro de 2021. Nós temos 3 ramos no cooperativismo que tem uma presença mais forte de mulheres, que é a saúde, consumo e crédito. Nem né? é a agricultura como eu achei que era. Não, então. Exatamente, porque o problema da agricultura é que assim existe a presença da família, mas o homem ainda está mais à frente na agricultura. Elas podem até estar trabalhando, mas não aparecem. Mas não é o ponto focal do cooperativismo. E no crédito? Mas como? É por causa da força de trabalho. Ah, tá. Né? Quando a gente fala na força de trabalho, né? É isso que eu estou falando. Mas o que existe também, que eu acho que está crescendo muito, dessa questão da mulher no cooperativismo, é essa questão que eu tinha que assim, está próximo do agronegócio, que são as cooperativas de artesanato, que está vindo muito forte no Brasil, trabalhando, às vezes, muitas vezes, importante isso, o resíduo do agronegócio. As cascas, as fibras, e fazendo artesanato disso. Isso é uma outra situação que cresce bastante no nosso norte e nordeste do país. Sim, eles fazem muita coisa do natural de árvore, né? Até aquele dourado, o capim dourado. O capim dourado. E muitas coisas são as sobras do agronegócio de alguma forma, né? As cascas, as fibras, que tu não usa na produção em si, gera um resíduo e elas aproveitam esse resíduo para fazer renda. E nessas cooperativas aí de artesanato, são as mulheres que estão à frente, São as mulheres. Né? Essas Criatividade, são as mulheres. Essas à frente. São as mulheres. Isso, trabalhando coletivo, trabalhando no que eventualmente não era utilizado e jogava-se fora, né? Aproveitando isso. A Liliane trouxe dados muito interessantes, né? Que a maioria dos trabalhadores em cooperativas são mulheres, mas dos administradores são homens. Então, o nosso sistema cooperativo é machista. Como não é eu um acho. Sistema, né? É bem isso. Vamos corrigir essa história. Não é machista. Não, eu penso assim, Jorge. O país é machista, Jorge. Na verdade, assim, o machismo ou o feminismo ou alguma ideologia está na cabeça das pessoas, não das instituições. Então, de repente, tu vais ter uma cooperativa, uma empresa, qualquer que seja, que tu tenha uma gestão daquele negócio com uma cabeça preparada para aquele momento, que vamos supor, o momento que nós estamos hoje, de inclusão, de abertura, disso. Então, se tu tens essa gestão com essa cabeça, a tua empresa, seja cooperativa ou mercantil, ela vai estar à frente disso.
Se tu tens a tua gestão, pessoas com a cabeça fechada, num modelo ou patriarcal ou matriarcal ou fechado numa filosofia, ela vai ser fechada. Então, né, só para a gente deixar isso claro. Normalmente, a gente até estava falando aqui sobre a questão dos votos nas cooperativas. Quando eu entrei, eu tinha um entendimento de que a cooperativa era machista, porque a votação era sempre mais pelo homem e tudo. Aí tu vai estudando um pouquinho, o princípio do cooperativismo é uma pessoa, um voto. Como a família era considerada um voto só, então, claro que quem tivesse à frente, fosse o homem ou a mulher, é que fazia o voto. Então, em função disso, a gente não diz que a cooperativa, particularmente eu acho, que não diz que a cooperativa é machista, mas a gestão que está à frente, sim. E como tudo no mundo, de uma forma geral, tu vai galgando, né? Então, tinha pouca presença de mulheres no mercado de trabalho. Aí, com a Revolução Industrial, as mulheres vieram para o mercado de trabalho. Hoje, existe um crescente da liderança feminina, e isso acontece no cooperativismo também. Então, ainda eu acho que existe pouco, nós temos muito a melhorar, mas eu acho que é um processo natural esse crescimento. Uma outra questão é que no mercado de trabalho comum, as mulheres recebem menos do que os homens, segundo todas as pesquisas que a gente já notou. E no cooperativismo isso segue também? Eu não quero falar alguma coisa aqui de forma injusta, né, Jorge? Mas eu acho assim que a gente, quando olha para as cooperativas, principalmente no momento atual de gestão, de autonomia, independência, como a gente falou antes, a gente olha para a cooperativa como uma empresa. Então, acontece nas cooperativas também o que acontece nas empresas, onde, em algum momento, as mulheres também podem estar recebendo menos do que os homens. Então, faz parte de uma evolução natural do processo de reconhecimento do trabalho feminino Mas eu acho que é menor essa disparidade de valores, não é? Porque a cooperativa ela tem uma coisa de ser mais uma divisão mais igualitária nas coisas. Justamente, eu acho que aí passa, de novo, a gente fala por causa da gestão, porque como a gestão é mais democrática, né? Que é totalmente democrática, então ela preza mais essa questão da equiparação de tudo, desde do retorno das sobras, desde a remuneração. E falando em gestão, Regina, até como falamos aqui que a maioria dos líderes nas cooperativas são homens, e não é só nas cooperativas, né? Mas será que também não faltam mulheres interessadas em ocuparem esse papel? Porque as mulheres, a maioria que é casada, que trabalha em cooperativas e tal, ela já tem aquele trabalho. Querendo ou não, uma atividade de gestão, de um cooperativismo, precisa de mais tempo. Né? De novo, né, aquela questão, igual numa empresa mercantil, nas cooperativas, o teu trabalho de gestão vai te ocupar o mesmo tempo que numa empresa mercantil qualquer, porque a gestão é igual. Então, mas por isso que eu digo que talvez existam menos mulheres interessadas. É só nós pegar um exemplo que só agora nós estamos com uma presidente mulher na CIB. Né? A Associação Empresarial, olha quantos anos tem. E só agora, um pouco, concordo que tem o machismo, mas um pouco eu acho que faltavam mulheres interessadas em ocupar esse espaço. No geral, por no isso geral, no geral, isso. Eu até acho... porque a mulher tem que abrir mão de alguma coisa para conquistar outra. O homem talvez não tenha esse apego diferente. E ter que abrir mão de muita coisa para ocupar uma, né? A mulher cuida dos seja filhos. Diferente. Exatamente. Então fica mais fácil. Que, na verdade, a gente tem que cuidar, às vezes, com as falas, porque, assim, era o processo natural. Nós não tínhamos, quando eu era pequena, nós não tínhamos creche. Então, as mulheres não tinham onde deixar. Era uma outra realidade. Claro, quando tinha 2, 3 filhos, ela já saía do trabalho para cuidar
para o homem encabeçar alguém ganha dinheiro e alguém cuida dos filhos. Alguém cuida dos filhos. É uma divisão, né? Isso talvez explique as mulheres de uma nova geração pensarem em não ter filhos. Sim. Ou mais tarde. Ou mais tarde, exato. Né? Tu começa ou primeiro, menos filhos. Isso, tu começa a construir uma carreira, daí quando tu paras para ter um filho, que tu vai parar 1 ano, alguma coisa, daqui um pouco tu consegue retornar. E tem as creches tem hoje. Tem as creches, né? Então assim, não é um fator, isso é que é importante quando a gente fala estudar o histórico disso. O histórico. Né? Não é que seja machista. E entender que não é um fator, que não é uma situação só, é um conjunto de coisas que propicia isso ou que inviabiliza, né? E a vontade do homem de assumir as responsabilidades também em casa, né? Como cuidar dos filhos, prover, da né? casa e por aí afora. Isso, porque daí se divide esse papel. Né? Eu acho que essa nova geração que está vindo aí já tem uma cabeça mais aberta nesse sentido, já acompanha mais. Porque a mãe já está no mercado de trabalho, diferente de umas gerações passadas, em que a mãe estava em casa educando os filhos. A né? partir Então as filhas já vão, e os filhos também já vão crescendo com um mundo um pouquinho diferenciado nesse sentido. Sim. Eu penso assim, no passado, a partir do 2º, 3º filho, era fato a mulher deixar o mercado de trabalho. Não tinha como. Como é que ia fazer? 1 ou 2 até se virava com o vizinho, com a sogra. Mas nem sempre. Mas né? nem se não tem o apoio, não é possível. Um outro fator que o Jorge falou é que é assim, né, Jorge? Daí eu não sei como é que era, mas, por exemplo, a minha mãe fala, né, que nós somos em 4 filhos. Minha mãe, dona de casa. Meu pai, bem ou mal, sempre sustentou a casa. Sim. Teve salário para sustentar a casa. Né? Hoje em dia, a gente vê que é difícil para um homem bancar todos os custos de uma casa sozinho. Tem isso também, né? Exatamente. Ainda mais que esse monte de coisa, é Netflix, é isso, é aquilo. Se tornou mais caro viver, essa que é a verdade. Com certeza. Com certeza. E um outro detalhe também que a gente não pode esquecer. Os avós que estavam em casa ontem, hoje estão no mercado de trabalho, então não tem mais tempo para ajudar os filhos na criação dos netos. Que antigamente, com 44 anos, começasse a trabalhar 50 com 14, anos, estava em casa aposentado, e cuidava dos netos. Exatamente. Talvez essa mudança foi até boa, né? Porque se tornou uma família mais colaborativa. O homem trabalha, ele sabe que a mulher tem que trabalhar também, as crianças sabem que vão ter que trabalhar logo, que a vida tem que ser dividida. Talvez ficou melhor, tirou o peso das costas só de um. Né? Eu acho que isso também é bom. Tomara. E aí a gente volta para uma palavrinha mágica, que é a cooperação colaborativa. Por isso que eu lembrei disso, a colaboração dentro de casa. Todo mundo arruma sua cama, um lava, outro passa. Dividir a vida. Eu acho que é mais interessante. O mundo ideal é esse. A gente sabe que tem uma é geração aí nem, né? Mas o mundo ideal é esse. Seria, né? E tem gente assim. Tem, sim, com certeza. 12:05, eu tenho que botar um ponto final aqui na nossa conversa, que é muito interessante, muito bacana, mas é um assunto para a gente refletir também, né? Sim. O cooperativismo já nasce na nossa família, né? Exatamente. Deveria, né? Deveria, isso aí. Deveria nascer já na nossa família. A colaboração, né, de todos. Exato. Regina, muito obrigado pela participação hoje aqui. Prazer em revê-la. Seja bem-vinda aqui na Itaberá. Volte, por favor. Obrigada pelo convite. Nós vamos assistir a Barbie e daí nós duas vamos falar sobre a Barbie. Aí nós vamos fazer uma crítica sobre o filme. Já marcamos isso. Vão assistir a Barbie, vão sair por aí procurando quem? Mesmo sabendo que ele não existe. É que tu entendeu quem? Eu entendi quem. Quem? Não, aí pode ser. Obrigada, Jorge, pela oportunidade. Obrigada, Liliane. Obrigada por ter vindo. E só aproveitando o fecho do final ali da Liliane, que ela disse que mais mulheres se interessam, né? Se interessem né? pela liderança e pela liderança no cooperativismo, que é uma filosofia, é um estado de vida maravilhoso. Então, valeu, Li. Até quinta-feira da semana que vem, que a gente está aqui com mais um quadro Mulheres Precisamos Falar Sobre.